Garotinha deu um sinal de socorro em segredo no supermercado. Policial viu e seguiu. No supermercado, uma garotinha discretamente sinalizou por ajuda. Um policial viu e seguiu ela até sua casa. Antes de mergulharmos nesta história, deixe um comentário abaixo e nos conte de onde você está assistindo. Aproveite a história. A investigadora Sofia Cardoso havia percorrido os mesmos corredores do Centro Comercial Vila Nova por 4 anos. Toda segunda e quarta-feira, mesma rotina. Verificar com o gerente Roberto, cumprimentar os clientes habituais, garantir que tudo permanecesse tranquilo neste cantinho movimentado da Zona Norte. Aos 29 anos, Sofia havia aprendido que a maioria dos dias no trabalho policial eram exatamente assim, calmos, previsíveis, seguros. Mas algo parecia diferente hoje. Ela estava passando pelo corredor 8, a seção de produtos infantis, quando quase a perdeu completamente. Uma menina, talvez 7 anos, com cabelos castanhos cacheados e uma blusa rosa desbotada que já havia visto dias melhores. Ela estava segurando uma boneca de pano surrada contra o peito, ao lado de uma mulher alta com cabelos grisalhos e várias pulseiras nos braços. Sofia quase continuou andando. Quase. Então ela viu a mão da menina. A garotinha estava fazendo um gesto, polegar para baixo, dedos fechados rapidamente, depois abertos novamente. Era sutil, quase imperceptível, mas o treinamento de Sofia reagiu imediatamente. Ela havia visto esse sinal em briefings departamentais sobre segurança infantil. Era o sinal silencioso para ajuda. Seu coração começou a bater mais rápido. A mulher ao lado dela parecia completamente alheia, examinando embalagens de fraldas com uma expressão que não mostrava emoção. Mas os olhos da menina, havia algo neles que fez o peito de Sofia apertar. Não era pânico, não eram lágrimas, mas um tipo quieto e desesperado de esperança, como se ela estivesse jogando uma mensagem numa garrafa no oceano, rezando para que alguém a encontrasse. Sofia fingiu examinar seu celular enquanto as observava pelo canto do olho. A menina apertou sua boneca mais forte e olhou ao redor nervosamente. Quando seus olhos se encontraram por apenas um segundo, ela viu claramente, ela estava com medo. A mulher colocou a mão em seu ombro, e ela imediatamente olhou para o chão. Vamos, Isabela, disse ela com uma voz que soava normal o suficiente, mas algo sobre a maneira como a menina se encolheu fez os instintos de Sofia gritarem. Elas começaram a caminhar em direção à frente da loja. A mente de Sofia correu. Ela estava vendo coisas que não estavam lá? O gesto poderia ter sido inocente. Crianças brincam com as mãos o tempo todo. A mulher não havia feito nada de errado que Sofia pudesse ver. Mas aquele olhar nos olhos da menina, a maneira como ela segurava aquela boneca como se fosse sua única amiga no mundo. Ela a seguiu à distância, tentando parecer casual enquanto fingia fazer compras. Elas se dirigiram para a fila do caixa, e Sofia se posicionou onde pudesse observar sem ser óbvia. A menina, Isabela, como a mulher a havia chamado, nunca largou sua boneca. Ela continuava olhando ao redor como se estivesse procurando por algo ou alguém. No caixa, a funcionária sorriu para ela. Que boneca linda você tem aí, querida. O rosto de Isabela se iluminou por apenas um momento, a primeira expressão genuína que Sofia havia visto dela. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher colocou a mão em suas costas e seu sorriso desapareceu instantaneamente. Ela é tímida, a mulher explicou à funcionária, seu tom amigável o suficiente. Mas Sofia notou como rapidamente Isabela havia se retraído. Enquanto terminavam de pagar e se dirigiam para a saída, Sofia tomou uma decisão em fração de segundo que mudaria tudo. Em vez de deixá-las desaparecer no estacionamento, em vez de se convencer de que estava exagerando, ela decidiu confiar no que seu coração estava dizendo. Algo estava muito errado aqui. E aquela menina com a boneca surrada e o pedido silencioso de ajuda estava contando com alguém, qualquer um, para notar. As portas automáticas se abriram e elas saíram para a luz do sol da tarde. Sofia a seguiu, seu rádio crepitando suavemente em seu ombro, sabendo que o que acontecesse a seguir definiria não apenas seu dia, mas possivelmente todo o futuro desta menina. O estacionamento parecia diferente. Quando Sofia saiu, o mesmo sol que estava brilhando pacificamente apenas minutos atrás agora parecia áspero e urgente. Ela observou a mulher e a pequena Isabela caminharem em direção a um Volkswagen Gol branco estacionado perto dos fundos do estacionamento, longe dos outros carros. A mente de Sofia vagou de volta ao motivo pelo qual ela se tornou investigadora em primeiro lugar. Foi há 6 anos, aqui mesmo neste bairro. Ela estava trabalhando como segurança de loja então, apenas tentando pagar as contas enquanto descobria sua vida. Uma tarde, ela havia presenciado uma idosa tendo sua bolsa roubada bem em frente à farmácia ao lado.
Sofia havia perseguido o ladrão por 4 quarteirões, recuperou a bolsa e a devolveu à senhora grata. Você deveria ser policial, filha, a mulher havia dito, lágrimas nos olhos. O mundo precisa de mais pessoas que correm atrás do que é certo. Essas palavras haviam mudado todo o caminho de Sofia. Ela se matriculou na academia de polícia em 4 meses, movida pela crença de que poderia fazer uma diferença real na vida das pessoas. Ela queria ser a pessoa que aparecia quando outros mais precisavam de ajuda. Mas ultimamente, esse fogo havia estado diminuindo. A maioria de suas chamadas eram rotineiras, reclamações de barulho, acidentes de trânsito menores, papelada que parecia se acumular mais alto a cada semana. Os sonhos que ela tinha de resgates dramáticos e momentos que mudam a vida haviam sido lentamente substituídos pela realidade do trabalho policial de cidade pequena. Alguns dias ela se perguntava se estava fazendo alguma diferença. Sua parceira Ana frequentemente brincava: Sofia, você leva tudo muito a sério. Nem toda situação é cena de filme. Talvez Ana estivesse certa. Talvez Sofia realmente visse drama onde não havia. Talvez aquela menina estivesse apenas brincando com as mãos e a mulher fosse simplesmente sua avó tendo um dia normal no supermercado. Mas enquanto as observava chegarem ao carro, algo profundo em seu estômago dizia o contrário. A mulher abriu a porta do passageiro e fez um gesto para Isabela entrar. Ela hesitou por apenas um momento. Uma pausa tão breve que a maioria das pessoas teria perdido completamente, mas Sofia viu. Ela viu a maneira como ela olhou de volta para a loja como se estivesse esperando que alguém pudesse segui-la. A voz da mulher ecoou pelo estacionamento: Isabela, entre no carro agora. Não havia nada ameaçador em seu tom, nada que alarmasse um observador casual, mas os ombros da menina se tensionaram, e ela subiu no assento rapidamente, ainda segurando sua boneca. Sofia se sentiu dividida entre seu treinamento e seus instintos. O protocolo dizia que ela precisava de suspeita razoável ou evidência de irregularidade para abordar um cidadão. Uma criança fazendo gestos com as mãos e parecendo nervosa não era suficiente para uma intervenção oficial. Ela poderia se meter em sérios problemas por assediar pessoas inocentes baseado em um pressentimento. Mas e se seu pressentimento estivesse certo? E se aquela menina realmente precisasse de ajuda e ela fosse embora porque estava preocupada em seguir o procedimento adequado? O motor do Gol branco ligou e Sofia percebeu que tinha cerca de 30 segundos para tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Ela poderia retornar à sua rota de patrulha, arquivar seu relatório sobre a verificação rotineira do shopping center e ir para casa em seu apartamento silencioso como qualquer outro dia. Ou ela poderia confiar na voz em sua cabeça que estava gritando desde o momento em que viu o sinal silencioso de Isabela. Enquanto o carro começava a dar ré, Sofia fez sua escolha. Ela correu em direção ao seu carro de patrulha, seu rádio na mão, tentando parecer casual mas decidida. Ela não tinha certeza do que ia fazer, mas sabia que não podia simplesmente deixá-las desaparecer. As palavras da idosa de 6 anos atrás ecoaram em sua mente: o mundo precisa de mais pessoas que correm atrás do que é certo. Hoje, Sofia ia correr. O Gol branco entrou na rua principal e Sofia ligou o motor, mantendo distância mas mantendo contato visual. Seu coração estava batendo quando ela alcançou o rádio. Dispatch, aqui é a unidade 23. Estou acompanhando uma possível situação envolvendo um menor, solicitando apoio apenas para observação. Ela não sabia onde essa estrada levaria, mas pela primeira vez em meses, a investigadora Sofia Cardoso sentia que estava exatamente onde deveria estar. O Gol branco se moveu pelo trânsito do centro a um ritmo normal. Nada suspeito sobre seu padrão de direção. Sofia ficou 3 carros atrás, suas palmas suando no volante. A cada poucos segundos, ela vislumbrava os cabelos castanhos de Isabela no banco do passageiro. Seu rádio crepitou. Unidade 23, aqui é a central. Qual é a natureza da sua situação? Sofia hesitou. Como ela poderia explicar que uma menina havia feito um gesto com a mão que poderia não significar nada? Que seu pressentimento estava gritando que algo estava errado, mas ela não tinha evidência concreta. Central, observei um possível sinal de socorro de um menor no shopping Vila Nova. Seguindo para garantir segurança infantil. Uma pausa, então, entendido, unidade 23. Sargento Lima solicita que você retorne à delegacia para briefing antes de prosseguir. O coração de Sofia afundou. Sargento Lima era minucioso e seguia rigorosamente os regulamentos. Se ela perdesse de vista aquele carro agora, poderia nunca ver Isabela novamente. O Gol virou à esquerda na Rua das Palmeiras, seguindo em direção à parte mais antiga da cidade, onde apartamentos se aglomeravam como peças de quebra-cabeça.
Sofia teve que fazer uma escolha, seguir ordens ou seguir seus instintos. Ela virou à esquerda. Unidade 23, confirme retorno à delegacia. O rádio zumbiu novamente. Sofia estendeu a mão para o rádio, depois parou. O Gol estava diminuindo a velocidade, entrando numa vaga em frente a um conjunto habitacional decadente chamado Residencial Esperança. A ironia do nome não passou despercebida por ela. O prédio parecia que não via uma esperança que valesse a pena celebrar há décadas. Ela observou a mulher sair e caminhar até o lado de Isabela. Ela saiu lentamente, ainda segurando sua boneca, e olhou ao redor do estacionamento. Por apenas um momento, seus olhos pareciam procurar pela rua como se ela soubesse que alguém poderia estar observando. Então elas desapareceram dentro do prédio. Sofia ficou sentada em seu carro de patrulha, olhando para a entrada. Apartamento 3C, ela havia notado pelas caixas de correio. Agora o quê? Ela não podia simplesmente bater na porta dela sem motivo. Ela não podia ficar aqui o dia todo sem se explicar para seu supervisor. Seu rádio crepitou novamente, mais insistente desta vez. Unidade 23, responda imediatamente. Sofia respirou fundo e pegou o rádio. Aqui é a unidade 23. Estou no Residencial Esperança. Os sujeitos entraram no prédio, solicitando permissão para realizar verificação de bem-estar. O silêncio se estendeu por uma eternidade. Finalmente, unidade 23, retorne à base imediatamente para debriefing com Sargento Lima. É uma ordem. Sofia olhou para o segundo andar do prédio. Em algum lugar atrás de uma daquelas janelas, uma menina poderia estar com problemas, ou ela poderia estar perfeitamente segura com sua avó, brincando com brinquedos e fazendo um lanche da tarde. Ela ligou o motor e relutantemente se afastou, mas não antes de memorizar todos os detalhes que pôde sobre o prédio, o carro e o número do apartamento. Às vezes, fazer a coisa certa significava seguir ordens, mas às vezes significava fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Sargento Lima estava esperando. A delegacia parecia mais fria que o usual enquanto Sofia caminhava pelos corredores familiares. Os oficiais cumprimentaram como sempre, mas a mente de Sofia estava em outro lugar, presa na imagem da pequena mão de Isabela fazendo aquele gesto. A maneira como ela segurava sua boneca como uma tábua de salvação. Sargento Carlos Lima estava em seu escritório revisando relatórios. Aos 48 anos, ele comandava a respeito de todos no departamento. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás, e seus olhos marrons atentos não perdiam nada. Sente-se, Cardoso, disse ele sem levantar os olhos da papelada. Sofia sentou tentando organizar seus pensamentos. Como ela poderia explicar o que havia visto sem parecer que estava exagerando? Quer me dizer por que você ignorou uma ordem direta para retornar à base? Sargento Lima finalmente olhou para ela, sua expressão indecifrável. Sargento, you present I all go no shopping center que me preocupo. Uma criança fazendo o que parecia ser um sinal de socorro. Lima se recostou em sua cadeira. Descreva exatamente o que você viu. Sofia relatou os eventos, o gesto com a mão, o comportamento nervoso de Isabela, a maneira como ela se encolheu quando a mulher tocou seu ombro. Enquanto falava, ela observava a expressão de Lima cuidadosamente, procurando por qualquer sinal de que ele achasse que ela estava louca. Você sabe o que esse sinal com a mão significa? Lima perguntou quando ela terminou. Sim, senhor. Nós aprendemos sobre isso no briefing de segurança infantil no ano passado. É supostamente uma maneira silenciosa das pessoas pedirem ajuda. Lima ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela de seu escritório. Quando falou novamente, sua voz estava mais suave do que Sofia jamais havia ouvido. Há 18 anos, eu era um jovem pai que precisava de ajuda, mas não sabia como pedir. Sofia olhou para cima, surpresa. Sargento Lima raramente compartilhava informações pessoais. Minha filha estava passando por uma situação difícil na escola. Bullying severo que estava afetando ela psicologicamente. Ela tentava me dizer, mas eu estava muito ocupado com o trabalho para realmente prestar atenção nos sinais. Ele se virou para encará-la. Eventualmente, uma professora notou. Ela viu o que eu, como pai, deveria ter visto. Aquela professora salvou minha filha de uma espiral perigosa. Sofia sentiu sua garganta apertar. O que eu devo fazer, sargento? Lima puxou uma pasta de arquivo. Primeiro, você vai aprender tudo o que há para saber sobre reconhecer sinais de sofrimento em crianças. Depois, nós vamos descobrir a maneira certa de ajudar essa menina, se ela precisar de ajuda. Ele entregou a pasta a ela. Leia esses materiais hoje à noite. Amanhã discutiremos protocolos adequados para verificações de bem-estar infantil. E Sargento? Sim, senhor.
Confie em seus instintos, mas verifique com fatos. A combinação de ambos é o que faz um oficial bom se tornar excelente. Quando Sofia saiu de seu escritório com a pasta sob o braço, ela sentiu algo que não experimentava há meses: esperança. Talvez ela estivesse exatamente onde precisava estar, afinal. Naquela noite, Sofia se sentou em seu pequeno apartamento com os arquivos do Sargento Lima espalhados pela mesa da cozinha. Os materiais eram esclarecedores e devastadores. Fotos mostrando diferentes sinais com as mãos, indicadores comportamentais, histórias de crianças que haviam tentado comunicar sua necessidade de ajuda de maneiras sutis. Um estudo de caso particularmente a atingiu: uma menina de 8 anos que havia começado a desenhar figuras tristes na escola, sempre se retratando sozinha enquanto outras figuras em seus desenhos pareciam distantes ou ameaçadoras. Sua professora havia notado o padrão e reportado, levando a uma investigação que ajudou a criança. O telefone de Sofia tocou, interrompendo sua leitura. Era sua melhor amiga, Carla, uma assistente social do Serviço de Proteção à Criança do município. Ei, você parece estressada, Carla disse após o cumprimento distraído de Sofia. Tudo bem? Sem pensar, Sofia se viu descrevendo os eventos do dia. Carla ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Você fez a coisa certa seguindo, Carla disse quando Sofia terminou. Muitas pessoas veem algo que não parece certo e se convencem de que não é da conta delas. Mas e se eu estiver errada? E se for apenas uma família normal e eu estiver criando problemas onde não existem? Carla ficou quieta por um momento. No meu trabalho, eu vejo os resultados quando as pessoas não falam. Acredite em mim, é melhor verificar e estar errada do que ficar calada e estar certa sobre algo terrível. Depois de desligar, Sofia continuou lendo até tarde da noite. Ela aprendeu sobre respostas ao trauma em crianças, como o medo poderia fazê-las parecer retraídas ou excessivamente obedientes. Ela leu sobre a importância de construir confiança lentamente, nunca pressionando ou forçando uma criança a falar. Na manhã seguinte, ela chegou ao trabalho cedo, esperando encontrar o Sargento Lima antes do turno do dia começar. Ele já estava em seu escritório revisando relatórios noturnos. Li tudo, Sofia disse, mostrando a pasta. Entendo melhor os protocolos agora. Lima assentiu aprovadoramente. Bom, agora, aqui está o que vamos fazer. Vamos solicitar uma verificação rotineira de bem-estar comunitário naquele endereço. Completamente legítimo, completamente dentro dos regulamentos. Ele puxou um formulário. Iremos juntos esta tarde. Você observará e aprenderá o procedimento adequado. Se há algo para se preocupar, nós veremos. Se não, teremos feito nossa devida diligência. Sofia sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. O que devo esperar? Espere manter a mente aberta. Espere procurar por fatos, não confirmar suspeitas. E espere que às vezes a parte mais importante do nosso trabalho seja simplesmente deixar as pessoas saberem que alguém se importa o suficiente para verificar. Enquanto se preparavam para a visita da tarde, Sofia pensou em Isabela e sua boneca. Em algumas horas, ela saberia se seus instintos estavam certos. Às 15h30, Sofia e o Sargento Lima pararam em frente ao Residencial Esperança. O prédio parecia ainda mais desgastado à luz do dia, tinta descascando, calçadas rachadas e janelas cobertas com cortinas desencontradas. Mas era lar para dezenas de famílias, e Sofia se lembrou de não julgar pelas aparências. Lembre-se, Lima disse enquanto caminhavam em direção à entrada. Estamos aqui para uma verificação comunitária de rotina. Somos amigáveis, profissionais e observadores. Eles subiram as escadas até o 3º andar. O corredor cheirava a carpete velho e produtos de limpeza. O apartamento 3C ficava no final do corredor, sua porta pintada de um azul desbotado que combinava com o gol de ontem. Lima bateu com firmeza, mas não agressivamente. Olá, aqui é o Sargento Lima da Polícia Civil. Verificação de bem-estar comunitário de rotina. Passos se aproximaram de dentro, depois pararam. Uma longa pausa seguiu. Só um minuto. Uma voz de mulher gritou. Era a mesma voz que Sofia havia ouvido no shopping center. Quando a porta finalmente se abriu, a mulher de ontem estava diante deles. De perto, Sofia podia ver que ela tinha provavelmente cerca de 60 anos, com olhos cansados e mãos que sugeriam anos de trabalho duro. Oficiais, há algum problema? A mulher perguntou. Seu tom era educado, mas cauteloso. Nenhum problema, senhora, Lima respondeu com um sorriso profissional. Eu sou o Sargento Lima e esta é a investigadora Cardoso. Estamos conduzindo verificações de bem-estar de rotina no bairro. Apenas certificando-nos de que todos estão bem, vendo se há alguma preocupação comunitária que devemos saber. A mulher,
que se apresentou como Dona Helena Silva, pareceu relaxar ligeiramente. Isso é gentil da parte de vocês. Está tudo bem aqui. Ótimo ouvir isso, Lima disse. Tivemos alguns relatos de atividade suspeita na área, então estamos apenas entrando em contato com os moradores. A senhora mora aqui sozinha, Dona Helena. Helena hesitou por apenas um momento. Não, estou cuidando da minha neta temporariamente. A mãe dela teve que viajar a trabalho. Isso é muito gentil da senhora. Lima disse. A pequena está aqui agora? Gostamos de garantir que todas as crianças da vizinhança saibam que podem vir até nós se precisarem de ajuda. Outra pausa. Ela está dormindo agora. Não gosta de ser perturbada. Sofia notou que Helena não as havia convidado para entrar, e estava bloqueando a entrada com seu corpo. Através da fresta, Sofia podia ver uma pequena sala com um sofá e televisão, mas nenhum sinal de itens próprios para crianças, como brinquedos ou decorações coloridas. Claro, não gostaríamos de acordá-la, Lima disse compreensivamente. Qual é o nome dela? Gostamos de manter registro de todas as crianças em nossa área de patrulhamento. Isabella, Helena disse rapidamente. O nome dela é Isabela. E quando espera que a mãe dela retorne? Lima perguntou casualmente. Os olhos de Helena vacilaram ligeiramente. Em breve. Muito em breve. Olhem, oficiais, eu agradeço vocês verificarem a vizinhança, mas está tudo realmente bem aqui. Lima sorriu e entregou seu cartão de visita. Absolutamente, Dona Helena. Agradecemos seu tempo. Se a senhora ou a Isabela precisarem de alguma coisa, por favor não hesitem em ligar. Enquanto caminhavam de volta pelo corredor, Sofia se sentiu frustrada. Elas haviam aprendido muito pouco, e ela não havia visto Isabela. Isso não nos disse muito, ela sussurrou para Lima quando chegaram às escadas. Nos disse muito, ele respondeu baixinho. Agora esperamos e observamos. Os próximos dias foram os mais longos da carreira de Sofia. Ela passou pelo residencial Esperança durante cada patrulha, esperando vislumbrar Isabela, mas o Gol branco permaneceu estacionado e silencioso, sem sinais da menina que havia causado tamanha impressão nela. Ela se viu questionando tudo. Talvez Helena realmente estivesse apenas ajudando uma amiga. Talvez Isabela fosse simplesmente uma criança tímida que se sentia desconfortável perto de estranhos. Talvez seu treinamento policial a tivesse feito ver perigo onde só havia bondade. Na quinta-feira à noite, Sofia estava sentada em seu apartamento olhando para seu jantar sem comer. Os arquivos do caso que Sargento Lima havia dado a ela estavam espalhados pela mesa de centro, e ela os havia lido tantas vezes que conseguia recitar os sinais de alerta de cor. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua irmã, Paula. Como está o trabalho? Você tem estado quieta ultimamente? Sofia olhou para a mensagem por muito tempo antes de responder, só pensando se estou fazendo a diferença. Paula ligou imediatamente. O que está acontecendo, mana? Sofia se viu contando sobre Isabela, sobre a incerteza, sobre sentir que talvez não fosse adequada para o trabalho policial. Lembra quando éramos crianças? Paula disse suavemente. E você encontrou aquele gatinho machucado no nosso quintal. Sofia sorriu apesar de seu humor sombrio. Ela tinha 9 anos quando descobriu um pequeno gato com uma pata ferida. Enquanto outras crianças poderiam ter ignorado ou ficado enjoadas, Sofia havia cuidadosamente pegado e implorado aos pais para levá-lo ao veterinário. Você gastou seu dinheiro da mesada naquele gato, Paula continuou. Você o visitou todos os dias até ele se curar. E quando foi hora de soltá-lo, você chorou porque estava tão feliz que ele podia correr novamente. Isso era diferente, Sofia disse. O gato não podia me dizer o que estava errado, mas eu podia ver que precisava de ajuda. Exatamente, Paula disse. E às vezes as pessoas também não podem te dizer o que está errado, mas você sempre conseguiu ver quando alguém precisava de ajuda. Não pare de confiar nessa parte de si mesma. Depois de desligar, Sofia pegou um dos estudos de caso novamente. Era sobre um policial no Paraná que havia notado uma criança se comportando estranhamente em um parquinho. O oficial havia seguido protocolos adequados, conduzido verificações de bem-estar, e eventualmente descoberto que a criança estava sendo negligenciada por um cuidador que não era o pai. A chave havia sido persistência e paciência. Sofia olhou pela janela na direção do residencial Esperança. Em algum lugar naquele prédio, uma menina poderia estar esperando que alguém se lembrasse de seu sinal silencioso pedindo ajuda. Amanhã, ela decidiu que encontraria uma maneira de ver Isabela novamente. Mas desta vez, ela seria mais inteligente sobre isso. A manhã de sexta-feira trouxe esperança inesperada.
Sofia estava tomando café na padaria central, um pequeno estabelecimento a 2 quarteirões do residencial Esperança, quando ouviu uma conversa na mesa ao lado. Vi elas na lavanderia ontem, uma senhora idosa estava dizendo à sua companheira. Mulher estranha com uma menina loira. Ela parecia tão quieta, apenas sentou no canto o tempo todo. Os ouvidos de Sofia se aguçaram. Ela se virou ligeiramente em sua mesa, tentando ouvir sem ser óbvia. A pequena estava bem, a segunda mulher perguntou. Difícil dizer. Ela tinha uma boneca surrada que não largava. Me lembrou da minha neta quando tinha essa idade, exceto que minha neta estaria tagarelando sem parar. Essa menina não disse uma palavra o tempo todo. A primeira mulher baixou a voz. A mulher parecia, não sei, impaciente com ela. Não mais exatamente, mas como se ela realmente não quisesse estar cuidando de uma criança. O coração de Sofia começou a acelerar. Isso tinha que ser Isabela e Helena. Ela esperou até as mulheres terminarem sua conversa e se prepararem para sair, então se aproximou da mesa educadamente. Desculpe, senhoras. Eu sou a investigadora Cardoso da Polícia Civil. Não pude deixar de ouvir sua conversa sobre a menina na lavanderia. Poderiam me contar mais sobre o que observaram? A primeira mulher, que se apresentou como Dona Maria, pareceu preocupada. A criança está em algum tipo de problema, oficial. Estamos apenas acompanhando algumas preocupações da comunidade, Sofia disse cuidadosamente. Qualquer informação que pudessem compartilhar seria útil. Dona Maria descreveu ver Isabela e Helena na lavanderia Lava Rápido na quarta-feira à tarde. Ela havia notado porque a menina havia sido tão incomumente quieta e parada enquanto a mulher lavava roupas. A maioria das crianças dessa idade são curiosas sobre tudo, Dona Maria disse. Elas querem ver as máquinas de lavar girando. Fazem perguntas. Ficam inquietas. Mas essa pequena apenas sentou naquela cadeira de plástico segurando sua boneca como se tivesse medo de se mover. Vocês notaram mais alguma coisa? Sofia perguntou. Bem, Dona Maria olhou para sua amiga, depois de volta para Sofia. Eu fui professora de jardim de infância por 25 anos, e sei como as crianças se comportam quando estão confortáveis versus quando não estão. Essa menina, ela parecia que estava tentando muito ser invisível. Sofia agradeceu às mulheres e imediatamente ligou para o Sargento Lima. Precisamos visitar essa lavanderia, ela disse a ele. Se elas são clientes regulares, os funcionários podem ter visto algo. Uma hora depois, Sofia e Lima estavam conversando com João, o gerente de 22 anos da Lava Rápido. Ah, sim, eu me lembro delas, João disse. A senhora vem aqui toda semana mais ou menos. Sempre tem a menina com ela. Ela é muito quieta. Nunca ouvi ela falar uma única palavra. Algo parece incomum sobre suas visitas? Lima perguntou. João pensou por um momento. A senhora sempre paga dinheiro contado, como se estivesse contando o dinheiro cuidadosamente. E a menina, ela sempre senta na mesma cadeira perto da janela. Às vezes eu a vejo olhando para fora como se estivesse observando alguém. Quando saíram da lavanderia, Sofia sentiu uma familiar onda de determinação. Elas estavam construindo um quadro agora, reunindo fatos em vez de apenas confiar nos instintos. Bom trabalho, Lima disse enquanto entravam no carro de patrulha. Agora temos testemunhas que podem confirmar os padrões de comportamento da criança. Essas são evidências com as quais podemos trabalhar. Segunda-feira de manhã trouxe um novo desenvolvimento. Sofia chegou à delegacia para encontrar Sargento Lima esperando com uma mulher que ela nunca havia visto. Ela estava no final dos 30, profissionalmente vestida, com olhos gentis e um ar de autoridade silenciosa. Cardoso, conheça a doutora Fernanda Santos, Lima disse. Ela é assistente social do Conselho Tutelar. Eu a informei sobre nossa situação. Fernanda apertou a mão de Sofia firmemente. Sargento Lima me disse que você é a oficial que primeiro notou o sinal de socorro desta menina. Sim, senhora, Sofia disse, sentindo-se subitamente nervosa. Espero não ter reagido exageradamente. Fernanda sorriu. Oficial, em meus 12 anos fazendo esse trabalho, aprendi que as pessoas que se preocupam em reagir exageradamente são geralmente aquelas cujos instintos devemos confiar mais. Ela abriu uma pasta na mesa de Lima. Estive pesquisando a situação. Não há registro de uma Isabela Silva em nenhum dos nossos sistemas escolares locais. Nenhum registro médico em hospitais ou clínicas da área. Nenhum CPF registrado naquele endereço. Sofia sentiu seu estômago despencar. O que isso significa? Significa que essa criança é essencialmente invisível para o sistema, Fernanda disse gravemente. Ou sua documentação está sendo mantida em outro lugar, ou ela. Não precisava terminar a frase. Todas entendiam as implicações.
Qual é nosso próximo passo? Lima perguntou. Fernanda puxou vários formulários oficiais. Vamos conduzir uma verificação formal de bem-estar. Desta vez temos fundamentos legais para solicitar ver a criança e verificar seu bem-estar. Se Dona Helena está legitimamente cuidando dela, ela terá documentação para provar. E se ela não tiver? Sofia perguntou. Então teremos fundamentos para a investigação mais aprofundada, Fernanda disse. Mas não vamos nos adiantar. O objetivo é garantir a segurança da criança, não assumir irregularidades. Enquanto planejavam sua abordagem, Sofia se viu impressionada com o profissionalismo minucioso de Fernanda. Ela explicou os requisitos legais, a importância de seguir procedimentos adequados e os direitos tanto da criança quanto do adulto em questão. Tenho que perguntar, Sofia disse, com que frequência essas situações se revelam legítimas? Fernanda ficou quieta por um momento. Mais frequentemente do que você poderia pensar. Às vezes as pessoas estão ajudando de maneiras não oficiais, e é tudo perfeitamente inocente. Mas às vezes, ela olhou diretamente para Sofia, às vezes o instinto de um policial é a única coisa que fica entre uma criança e uma situação muito ruim. Você agiu baseada no que viu, ela continuou. A maioria das pessoas só responde a sinais óbvios de sofrimento. O fato de você ter notado algo sutil, algo que outros podem ter perdido, isso já te faz diferente. Enquanto se preparavam para retornar ao Residencial Esperança, desta vez com autoridade legal e apoio profissional, Sofia sentiu uma mistura de esperança e ansiedade. Hoje, elas finalmente teriam respostas. O plano era simples, mas minucioso. Fernanda lideraria como representante oficial do Conselho Tutelar, com Lima e Sofia fornecendo apoio policial. Elas tinham documentação, autoridade legal e protocolos claros a seguir. Lembrem-se, Fernanda disse enquanto estavam sentadas no carro de patrulha do lado de fora do Residencial Esperança. Nossa principal preocupação é a segurança e bem-estar imediatos da criança. Não estamos aqui para fazer acusações ou julgamentos. Estamos aqui para coletar fatos. Sofia estudou o prédio novamente. À luz do dia, ela podia ver brinquedos de crianças espalhados em algumas das outras varandas dos apartamentos, bicicletas encostadas nos corrimãos, sinais de vida familiar normal. Mas a varanda do lado de fora do 3C permanecia vazia e estéril. O que exatamente você vai pedir? Sofia queria ter certeza de que entendia completamente o procedimento. Primeiro, vou solicitar ver Isabela para verificar seu bem-estar, Fernanda explicou. Depois, vou pedir documentação provando que Dona Helena tem autoridade legal para cuidar dela, papéis de tutela, uma carta autenticada da mãe, algo oficial. E se ela se recusar? Lima respondeu desta vez. Então temos fundamentos para uma investigação mais intensiva. Mas esperamos que não chegue a isso. Enquanto caminhavam pelas escadas até o 3º andar, Sofia notou detalhes que havia perdido antes. O corredor estava mais limpo do que ela inicialmente pensara, e ela podia ouvir sons de vida normal de apartamento, uma televisão passando desenhos animados, alguém falando ao telefone, o cheiro de comida sendo cozinhada. Quando chegaram ao apartamento 3C, Fernanda bateu com autoridade, mas não agressão. Dona Helena, aqui é doutora Fernanda Santos do Conselho Tutelar. Preciso falar com a senhora sobre Isabela Silva. O silêncio de dentro se estendeu mais do que antes. Finalmente, passos se aproximaram da porta. O que vocês querem? A voz de Helena estava cautelosa, menos amigável que durante sua visita anterior. Senhora, preciso conduzir uma verificação de bem-estar da menor sob seus cuidados. Este é um procedimento padrão. Posso entrar? Outra longa pausa. Vocês têm um mandado. Fernanda permaneceu calma e profissional. Senhora, não preciso de um mandado para conduzir uma verificação de bem-estar infantil quando há preocupações sobre a segurança de um menor. Preciso ver Isabela e verificar que a senhora tem autorização adequada para cuidar dela. A porta se abriu, mas apenas algumas polegadas. Helena apareceu na fresta, sua expressão cautelosa. Ela está bem. Não há problema aqui. Tenho certeza de que ela está bem, Dona Helena, Fernanda disse gentilmente. Mas preciso vê-la pessoalmente e falar com ela brevemente. É apenas protocolo. Ela está dormindo. Então podemos esperar ela acordar, Fernanda respondeu. Ou podemos falar com ela muito baixinho. Isso não vai demorar. Sofia podia ver a luta interna de Helena. A mulher parecia cansada, estressada, como alguém que havia estado carregando um fardo pesado por muito tempo. Helena disse finalmente. Eu só estou tentando ajudar a mãe dela. Ela me pediu para cuidar da Isabela por um tempo. Eu nunca me inscrevi para toda essa coisa oficial. Onde está a mãe dela agora?
Fernanda perguntou gentilmente. Helena hesitou por apenas um momento. Eu não tenho certeza. Ela disse que voltaria. Há quanto tempo, dona Helena? A pergunta pairou no ar como um peso. Quando Helena finalmente respondeu, sua voz mal passava de um sussurro. 2 meses. O peso da admissão de Helena se estabeleceu sobre elas como um cobertor pesado. 2 meses. Uma menina de 7 anos estava sem sua mãe por 2 meses sob os cuidados de alguém que claramente não estava preparado para a responsabilidade. Dona Helena, Fernanda disse, sua voz permanecendo gentil, mas firme. Eu realmente preciso ver Isabela agora. A senhora pode nos deixar entrar. Os ombros de Helena cederam como se ela finalmente tivesse que largar o mundo que estava segurando. Lentamente, ela abriu a porta mais amplamente e se afastou. O apartamento era pequeno, mas surpreendentemente limpo. Um sofá marrom estava encostado numa parede de frente para uma televisão antiga. A cozinha estava arrumada com pratos empilhados cuidadosamente num escorredor. Mas o que atingiu Sofia imediatamente foi como vazio se sentia. Não havia desenhos de crianças na geladeira, brinquedos coloridos espalhados, sinais de que uma menina morava ali. Isabela, Helena chamou suavemente em direção a uma porta fechada no final de um pequeno corredor. Algumas pessoas querem conhecer você. A porta se abriu lentamente e lá estava ela, a mesma menina de cabelos castanhos do shopping center, ainda segurando a mesma boneca de pano surrada. Ela estava usando roupas diferentes, uma camiseta simples amarela e calças jeans, mas sua expressão era exatamente a mesma, cautelosa, observadora, como um pequeno animal que havia aprendido a ser muito cuidadoso com movimentos bruscos. Fernanda se agachou até o nível dos olhos de Isabela, mantendo uma distância respeitosa. Oi, Isabela. Meu nome é Fernanda. Eu trabalho com crianças e só queria ter certeza de que você está bem. Isabela olhou de Fernanda para Sofia para Sargento Lima, depois de volta para Helena. Ela não falou, mas assentiu ligeiramente. Essa é uma boneca muito bonita, Fernanda continuou com uma voz calorosa. Qual é o nome dela? Pela primeira vez, a expressão de Isabela se suavizou um pouco. Lila, ela sussurrou tão baixinho que elas tiveram que se esforçar para ouvir. Lila é um nome muito bonito, Fernanda disse com um sorriso genuíno. Ela tem cuidado bem de você. Isabela assentiu novamente, abraçando a boneca mais forte. Sofia observou a interação cuidadosamente. A menina parecia cansada, e havia círculos escuros sob seus olhos que sugeriam que ela não havia dormido bem, mas ela não parecia com medo de Helena. Mas como se estivesse incerta sobre tudo e todos. Isabella, Fernanda disse gentilmente. Você se lembra da sua mamãe? A mudança na expressão de Isabela foi imediata e de partir o coração. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela olhou para baixo, para seus pés. Mamãe foi embora, ela disse naquela mesma voz sussurrante. Ela disse que ia voltar, mas... Helena se mexeu desconfortavelmente. Olha, eu disse que estou apenas tentando ajudar até a mãe dela voltar. Eu não sabia o que mais fazer. Sargento Lima falou pela primeira vez desde que entraram. Dona Helena, pode nos contar exatamente o que aconteceu? Como você acabou cuidando da Isabela? Helena passou as mãos pelo cabelo, parecendo sobrecarregada. Márcia, essa é a mãe dela, ela foi minha vizinha por cerca de 8 meses. Ela parecia que estava passando por dificuldades, sabe, mãe solteira trabalhando em 2 empregos, sempre parecia exausta. Ela olhou para Isabela, que estava ouvindo atentamente enquanto fingia sussurrar para sua boneca. Cerca de 3 meses atrás, ela começou a perguntar se eu podia cuidar da Isabela às vezes quando ela tinha que trabalhar até tarde. Eu disse, claro. Quer dizer, a criança é quieta e na maior parte do tempo ela apenas senta e brinca com aquela boneca. Não era grande coisa. O que mudou? Fernanda perguntou. 2 meses atrás, Márcia veio à minha porta no meio da noite. Ela estava perturbada. Muito perturbada. Ela tinha uma mala e estava chorando, e pediu se eu podia cuidar da Isabela por apenas alguns dias enquanto ela resolvesse algumas coisas. A voz de Helena ficou mais baixa. Ela disse que tinha que sair da cidade por um tempo, que não era seguro para ela ficar. Prometeu que ligaria, que voltaria em breve. Me deu algum dinheiro para comida e coisas assim. Ela ligou? Lima perguntou. 2 vezes nas primeiras 2 semanas. Ela disse que estava bem, mas precisava de mais tempo. Depois disso, Helena balançou a cabeça. Nada. Sofia estudou Isabela durante essa conversa. A menina estava muito quieta, muito parada, mas ela podia vê-la processando cada palavra. Ela entendia mais do que os adultos poderiam perceber. Dona Helena, Fernanda disse, a senhora tem alguma informação de contato para Márcia?
Um número de telefone, endereço onde ela possa estar hospedada. Helena balançou a cabeça. Ela ligou de números diferentes cada vez. Disse que estava se mudando, ficando com amigos diferentes. Fernanda puxou um pequeno bloco de notas. Preciso fazer algumas perguntas sobre a rotina diária da Isabela. Ela está matriculada na escola em algum lugar? Não. Márcia disse que ela ia começar no primeiro ano no segundo semestre. Isso ainda é daqui a alguns meses. Ela viu um médico recentemente? Algum check-up médico? Helena pareceu desconfortável novamente. Não desde que está comigo. Márcia cuidava de todas essas coisas. E quanto às refeições, hora de dormir, atividades? Ela é uma boa criança. Come o que eu faço, vai dormir quando eu mando. Na maior parte do tempo ela apenas brinca quieta com sua boneca ou assiste desenhos. Enquanto Helena respondia às perguntas de Fernanda, Sofia se viu focando em Isabela. Ela ficou muito parada, mas seus olhos estavam constantemente se movendo, observando todos os adultos na sala. Quando Helena mencionou sua mãe, ela abraçou Lila mais forte. Quando ela falou sobre sua rotina diária, ela olhou para baixo, para seus pés. Isabela, Sofia disse gentilmente, falando diretamente com ela pela primeira vez. Você se lembra de mim? Eu te vi no shopping alguns dias atrás. Isabela olhou para ela. E por apenas um momento, seus olhos se arregalaram com reconhecimento. Ela assentiu lentamente. Você estava segurando Lila então também, não estava? Outro aceno. Vocês estão cuidando bem uma da outra. Desta vez, a resposta de Isabela foi quase inaudível, mas inconfundível. Ela é tudo que me sobrou. As palavras atingiram todos na sala como um golpe físico. Naquela frase simples, uma menina de 7 anos havia resumido exatamente quão sozinha e assustada ela se sentia. Fernanda trocou olhares significativos com Lima e Sofia. Todas entenderam que, o que quer que acontecesse a seguir, o mundo de Isabela estava prestes a mudar novamente. A sala ficou em silêncio após as palavras devastadoras de Isabela. Fernanda se ajoelhou mais perto da menina, sua compostura profissional momentaneamente abalada pela honestidade crua de uma criança que havia aprendido cedo demais que o mundo podia ser imprevisível e assustador. Isabela, querida, Fernanda disse suavemente. Lila tem muita sorte de ter você cuidando dela. E sabe de uma coisa? Existem pessoas que querem cuidar de você também. Isabela olhou para cima com aqueles olhos grandes e incertos. Como a dona Helena. Helena se mexeu desconfortavelmente, e Sofia podia ver o peso da responsabilidade pesando nos ombros da mulher. Qualquer que fossem suas intenções, ela estava claramente sobrecarregada. Dona Helena, Fernanda disse, se levantando. Preciso fazer algumas perguntas mais específicas. A senhora tem alguma documentação escrita de Márcia dando permissão para cuidar da Isabela? Helena balançou a cabeça. Ela estava com tanta pressa naquela noite. Ela apenas disse que confiava em mim e que voltaria logo. A senhora sabe o nome completo de Márcia? Seu CPF? Algum contato de emergência? O nome dela é Márcia Silva. Eu não sei sobre essas outras coisas. Nós não éramos amigas íntimas ou algo assim, apenas vizinhas que se ajudavam às vezes. Sargento Lima deu um passo à frente. Dona Helena, sem documentação adequada, a senhora não tem autoridade legal para tomar decisões por essa criança. Isso coloca tanto a senhora quanto Isabela numa posição difícil. Eu sei disso agora, Helena disse, sua voz tensa. Mas o que eu deveria ter feito? Deixar uma menina de 7 anos ficar sozinha? Eu pensei que a mãe dela voltaria até agora. Sofia observou essa troca enquanto mantinha um olho em Isabela. A menina estava ouvindo cada palavra, e ela podia ver sua ansiedade crescendo conforme a conversa continuava. Ela parecia sentir que outra grande mudança estava chegando. Fernanda puxou seu telefone. Preciso fazer algumas ligações para ver se conseguimos localizar Márcia Silva. Enquanto isso, precisamos discutir a situação de cuidados imediatos da Isabela. O que isso significa? Helena perguntou, embora sua expressão sugerisse que ela já sabia. Significa, Fernanda disse gentilmente, que até conseguirmos localizar a mãe dela e verificar arranjos adequados de tutela, Isabela precisa ser colocada sob custódia protetiva temporária. A reação de Isabela foi imediata e de partir o coração. Seu rosto se desfez e ela segurou Lila tão forte que Sofia ficou preocupada que ela pudesse danificar a boneca já desgastada. Não, ela sussurrou, depois mais alto. Não, eu quero ficar com a dona Helena. Eu quero minha mamãe. Helena pareceu arrasada. Apesar da situação complicada, era claro que ela havia se afeiçoado à menina nas últimas 8 semanas. Ei, Isabela, está tudo bem, ela disse, se ajoelhando ao nível dela.
Essas pessoas só querem ter certeza de que você está segura. Mas você me mantém segura, Isabela disse através das lágrimas. Você faz sanduíches para mim e me deixa assistir desenhos. A inocência de suas palavras era devastadora. Essa menina já havia perdido sua mãe, e agora estava prestes a perder a única estabilidade que lhe restava, mesmo que essa estabilidade fosse imperfeita. O telefone de Fernanda vibrou com uma ligação de retorno. Ela se afastou para o corredor para atendê-la em particular, deixando Lima, Sofia e Helena para consolar uma menina de 7 anos chorando. Isabela, Sofia disse, se agachando ao lado de Helena. Você se lembra quando me viu no shopping? Você fez um sinal especial com sua mão. Isabela assentiu, limpando o nariz com as costas da mão. Esse sinal me disse que você precisava de ajuda. Você foi muito corajosa ao fazer isso. Eu estava com medo, Isabela admitiu. Eu não sabia se mamãe ia voltar e eu não sabia como pedir ajuda. Helena pareceu surpresa. Foi por isso que você fez aquela coisa com a mão? Eu pensei que você estava apenas brincando. Uma policial legal nos ensinou na creche, Isabela explicou. Ela disse que se precisássemos de ajuda, mas não conseguíssemos falar, poderíamos fazer esse sinal e talvez alguém veria. Sofia sentiu uma onda de validação misturada com tristeza. Seus instintos estavam certos, mas a situação era mais complexa do que ela inicialmente pensara. Isabela não estava em perigo imediato com Helena, mas ela estava assustada e incerta, essencialmente órfã sem ninguém sabendo. Fernanda retornou de sua ligação, sua expressão séria, mas não totalmente sombria. Tenho algumas notícias, ela anunciou para a sala. Todos olharam para ela expectantes, incluindo Isabela, que ainda estava fungando, mas tentando ser corajosa. As boas notícias são que encontramos Márcia Silva, Fernanda disse. O alívio de Helena foi visível. Ela está bem? Ela está voltando. Ela está fisicamente segura, Fernanda disse cuidadosamente. Mas a situação é complicada. De acordo com os registros do abrigo, Márcia chegou lá há 2 meses procurando habitação de emergência. Ela disse que teve que deixar sua situação de moradia anterior rapidamente por sua própria segurança. E quanto a Isabela? Sofia perguntou. Ela contou a ele sobre sua filha. A expressão de Fernanda ficou mais séria. Aí é onde fica complicado. Márcia disse ao abrigo que sua filha estava segura com alguém de confiança, mas não pôde fornecer mais detalhes. O abrigo presumiu que isso significava membros da família ou tutores legais. Então, ela sabia que Isabela estava comigo. Helena diz, soando tanto aliviada quanto confusa. Sim, mas ela também disse que tinha medo de fazer contato porque achava que estava sendo seguida. Ela esteve essencialmente se escondendo por 2 meses, com medo demais de entrar em contato com qualquer pessoa de sua vida anterior. A sala absorveu essa informação. Isabela, que havia estado ouvindo atentamente apesar de suas lágrimas, falou com uma voz pequena. Mamãe estava com medo do homem bravo. Todos os adultos se viraram para olhar para ela. Esta era a primeira vez que ela mencionava mais alguém estar envolvido na situação. Que homem bravo, querida? Fernanda perguntou gentilmente. O que fazia mamãe chorar, Isabela disse, abraçando Lila. Ele era alto e fazia ela ter medo. É por isso que ela teve que ir embora. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Márcia não havia abandonado sua filha. Ela estava fugindo de alguém que a havia feito se sentir insegura. E em seu medo e desespero, ela havia tomado a difícil decisão de deixar Isabela com alguém em quem confiava enquanto tentava conseguir ajuda. Isabela, Fernanda diz. Sua mamãe não quis te deixar. Ela estava tentando te proteger. Ela está voltando agora. Isabela perguntou esperançosamente. Fernanda olhou para Lima e Sofia antes de responder. Vamos ligar para ela agora mesmo e organizar para vocês conversarem. E então vamos descobrir a melhor maneira de trazer sua família de volta com segurança. Pela primeira vez desde que haviam chegado, a expressão de Isabela se iluminou. Ela olhou para baixo, para Lila, e sussurrou, ouviu isso? Mamãe está voltando. Enquanto Fernanda começava a discar o número do abrigo, Sofia percebeu que seu instinto inicial no shopping center havia estado certo, mas não da maneira que ela esperava. Isabela precisava de ajuda. Não resgate de perigo imediato, mas assistência para se reconectar com uma mãe que a amava, mas havia ficado assustada e sobrecarregada demais para saber como pedir ajuda. O trabalho real estava apenas começando. A ligação que mudaria tudo estava prestes a acontecer. A ligação telefônica que mudaria tudo estava sendo organizada. Fernanda havia contatado o abrigo e combinado para Márcia estar disponível para falar com elas. A expectativa no pequeno apartamento era quase palpável enquanto todos esperavam.
Isabela sentou na borda do sofá, ainda segurando Lila, suas pernas balançando nervosamente. Helena andava pela janela, passando as mãos pelo cabelo repetidamente. Apesar das circunstâncias que as haviam reunido, era claro que ela havia genuinamente se afeiçoado a Isabela ao longo das últimas 8 semanas. A ideia de se despedir a estava afetando mais do que ela havia esperado. Antes de fazermos essa ligação, Fernanda disse, se dirigindo a todos na sala, quero explicar o que vai acontecer em seguida. Essa conversa nos ajudará a entender toda a situação, mas ainda há procedimentos legais que precisaremos seguir. Ela olhou diretamente para Isabela. Querida, você vai ouvir a voz da sua mamãe, e isso é maravilhoso, mas pode haver algumas decisões de adultos que precisam ser tomadas para manter todos seguros. Isabela assentiu solenemente, embora Sofia pudesse ver que ela não entendia completamente as implicações. Fernanda discou o número e colocou no viva voz. Após alguns toques, uma voz chegou que fez Isabela ofegar de reconhecimento. Alô, aqui é Márcia. Mamãe! Isabela gritou antes que alguém pudesse impedi-la. Houve um momento de silêncio atordoado do outro lado do telefone, depois o som de choro. Isabela? Minha pequena, é realmente você? Você está machucada? Você está bem? Estou bem, mamãe, Isabela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Senti tanto sua falta. Lila também sentiu sua falta. Oh, querida, eu senti mais falta de você do que todas as estrelas no céu. Sinto muito por ter que ir embora. Sinto muito por te deixar. Helena se aproximou do telefone. Márcia, sou eu, Helena. Isabela tem estado segura. Eu cuidei dela como você pediu. Helena? Oh, graças a Deus. Eu estava tão preocupada, mas tinha medo de ligar. Eu não sabia se era seguro entrar em contato com alguém de antes. Fernanda gentilmente assumiu o controle da conversa. Senhora Silva, aqui é doutora Fernanda Santos do Conselho Tutelar. Estou aqui com a investigadora Cardoso e Sargento Lima da Polícia Civil. Precisamos discutir sua situação e ter certeza de que podemos reunir você e Isabela com segurança. Houve uma pausa antes de Márcia responder, sua voz agora cautelosa. Estou em apuros? Eu sei que deveria ter preenchido papelada ou algo assim, mas tive que sair tão rápido. Essa Ray Silva, Sargento Lima interveio gentilmente. A senhora não está em apuros. Entendemos que a senhora estava numa situação difícil. Pode nos contar o que a fez sentir que tinha que sair tão de repente? Márcia respirou fundo tremulamente. Meu namorado Roberto, ele estava ficando cada vez mais controlador, mais raivoso. Naquela última noite, ele me assustou muito. Ele disse coisas que me fizeram pensar que ele poderia me machucar, ou pior, machucar Isabela. Isabela pareceu confusa. Quem é Roberto, mamãe? Apenas alguém que não era muito legal, minha pequena. É por isso que mamãe teve que ir embora por um tempo. Sofia se viu pensando em todas as suposições que havia feito ao longo da semana passada. A realidade era muito mais complexa que os cenários que ela havia imaginado. Márcia não era uma mãe negligente. Ela era uma jovem mulher que havia feito uma escolha impossível entre ficar e potencialmente colocar sua filha em perigo, ou sair temporariamente para procurar ajuda. Senhora Silva, Fernanda continuou, a coordenadora do abrigo mencionou que a senhora sentia que ainda estava sendo seguida. A senhora ainda se sente insegura? Eu acho que sim. Roberto tentou me encontrar. Ele ligou para o abrigo 2 vezes esta semana fingindo ser um parente. A equipe não deu nenhuma informação a ele, mas me assustou. Helena falou novamente. Márcia, ele passou pelo seu apartamento antigo cerca de uma semana atrás perguntando onde você estava. Eu disse que não sabia de nada. Ele estava no apartamento? A voz de Márcia subiu em alarme. Ele viu Isabela? Não, ela estava lá dentro. Eu não o deixei entrar. Senhora Silva, Sargento Lima disse, podemos ajudar a senhora a solicitar uma medida protetiva contra Roberto e garantir sua segurança, mas agora nossa preocupação imediata é reunir a senhora com sua filha através dos canais legais adequados. O que isso significa? Márcia perguntou. Fernanda explicou a situação de custódia temporária e os procedimentos que elas precisariam seguir. A boa notícia é que isso pode ser resolvido relativamente rápido, já que a senhora é a mãe biológica de Isabela, e não há indicação de negligência ou dano. Só precisamos estabelecer documentação legal e garantir que a senhora tenha um lugar seguro para morar. O abrigo disse que eu posso ficar por até 90 dias, Márcia disse esperançosamente. Esse é um bom começo, Fernanda respondeu. A senhora pode viajar aqui amanhã? Podemos organizar a reunificação e ajudar a senhora a registrar as ordens protetivas necessárias. Sim, Márcia disse imediatamente. Sim, eu posso estar aí amanhã.
Eu quis voltar para Isabela todos os dias. Isabela havia estado ouvindo toda essa conversa com olhos arregalados. Mamãe, você realmente vai voltar amanhã? Eu prometo, minha menina. Nada no mundo poderia me manter longe de você por mais tempo. Posso trazer Lila para conhecer você? A risada de Márcia veio através do telefone, mais leve que qualquer som que elas haviam ouvido dela até agora. Lila e eu temos muito que conversar. Ela tem cuidado bem de você. Ela me ajudou a não ter medo, Isabela disse seriamente. E a dona Helena fez sanduíches para mim e me deixou assistir os filmes da princesa. Obrigada, Helena, Márcia disse, sua voz cheia de gratidão genuína. Eu nunca poderei retribuir por manter ela segura. Helena pareceu envergonhada, mas satisfeita. Ela é uma boa criança. Não foi um fardo. Enquanto finalizavam a ligação e faziam arranjos específicos para o dia seguinte, Sofia sentiu uma sensação profunda de satisfação. Seu instinto no shopping center havia levado a este momento, uma mãe e filha que seriam reunidas, uma situação que seria resolvida de forma segura e legal. Mas ela também percebeu que amanhã traria novos desafios. Reunir Isabela e Márcia era apenas o começo de reconstruir suas vidas. A manhã seguinte chegou com uma mistura de emoção e nervosismo que parecia preencher cada canto do escritório do conselho tutelar. Isabela sentou numa sala de espera colorida, ainda segurando Lila, suas pernas balançando de uma cadeira que era muito grande para ela. Ela mal havia dormido na noite anterior, perguntando a Helena a cada poucos minutos se já era hora de ver sua mamãe. Sofia e Sargento Lima chegaram cedo para garantir que tudo corresse bem. Fernanda havia passado a manhã coordenando com o abrigo e preparando a documentação necessária para o processo de reunificação. Como você está se sentindo, Isabela? Sofia perguntou, se sentando numa cadeirinha ao lado dela. Minha barriga está engraçada, ela disse honestamente. Engraçado feliz, mas engraçado assustado também. Isso faz sentido, Sofia disse gentilmente. Às vezes, quando algo muito bom está prestes a acontecer, nos sentimos animados e nervosos ao mesmo tempo. Isabella assentiu seriamente. Lila também está nervosa. Ela não vê mamãe há muito tempo. Helena andava perto da janela, verificando seu relógio repetidamente. Apesar das circunstâncias que as haviam reunido, era claro que ela havia genuinamente se afeiçoado a Isabela ao longo das últimas 8 semanas. A ideia de se despedir a estava afetando mais do que ela havia esperado. Helena, Isabella a chamou. Eu ainda vou ver você às vezes? A pergunta a pegou desprevenida. Eu não sei, querida. Isso depende da sua mãe. Eu quero ver você às vezes, Isabela disse pragmaticamente. Você faz bons sanduíches de queijo grelhado. Um carro entrou no estacionamento e Fernanda olhou para cima de sua papelada. Deve ser elas agora. Pela janela, elas podiam ver uma assistente social do abrigo saindo do lado do motorista. A porta do passageiro se abriu e uma jovem mulher saiu. Mesmo de longe, não havia como errar a semelhança familiar. Márcia Silva tinha os mesmos cabelos castanhos de sua filha, embora estivessem presos num rabo de cavalo, e ela se movia com a postura cuidadosa de alguém que havia carregado preocupação como companhia constante. Isabela pressionou o rosto na janela. É mamãe? Sim, querida, Fernanda disse. Essa é sua mamãe. Os próximos momentos pareceram durar para sempre e passar num instante, tudo ao mesmo tempo. Márcia entrou no prédio com a assistente social do abrigo, completou o processo de check-in, e foi conduzida em direção à sala de reunificação. Isabela se levantou tão rápido que quase derrubou Lila. Seus olhos estavam fixos na porta, e Sofia podia ver todo o corpo dela tremendo de expectativa. Quando a porta finalmente se abriu e Márcia entrou, a reunião foi tudo o que Sofia havia esperado e mais emocional do que ela havia se preparado. Mamãe! Isabela correu pela sala mais rápido do que alguém a havia visto se mover desde que toda essa situação começou. Márcia caiu de joelhos bem a tempo de pegar sua filha num abraço que parecia abranger semanas de preocupação, medo e amor. Ambas estavam chorando, mas eram o tipo de lágrimas que lavam a dor ao invés de causá-la. Minha menina, Márcia sussurrou, segurando Isabela tão forte que parecia que ela nunca pretendia soltá-la novamente. Senti tanto sua falta. Sinto muito por ter que te deixar. Está tudo bem, mamãe, Isabela disse, sua voz abafada contra o ombro de sua mãe. Eu sabia que você voltaria. Lila sabia também. Márcia se afastou apenas o suficiente para olhar para a boneca de pano surrada que havia sido companhia constante de sua filha. Oi, Lila, ela disse seriamente, como se cumprimentasse uma velha amiga. Obrigada por cuidar tão bem da minha menina. Isabela riu através de suas lágrimas. Ela sentiu sua falta também, mamãe.
Ela me contou histórias sobre você quando eu estava com medo de noite. Os adultos na sala assistiram essa reunião com uma mistura de satisfação profissional e emoção pessoal. Até Sargento Lima, que havia visto muitas situações difíceis ao longo de sua carreira, teve que limpar os olhos discretamente. Mas por mais linda que fosse a reunião, Sofia podia ver que tanto mãe quanto filha eram diferentes do que haviam sido 2 meses atrás. Márcia parecia mais velha, mais cautelosa, como alguém que havia aprendido lições difíceis sobre confiança e segurança. Isabela parecia mais consciente de como as coisas podiam mudar rapidamente, mais grata por coisas simples como abraços e vozes familiares. Isabela, Márcia disse, ainda segurando sua filha perto. Quero que você conheça alguém. Esta é a Sra. Garcia do abrigo onde eu estive ficando. Ela me ajudou a me sentir segura para que eu pudesse voltar para você. Isabela olhou para a assistente social timidamente, mas educadamente. Obrigada por ajudar minha mamãe. De nada, querida, Sra. Garcia respondeu. Sua mamãe fala de você o tempo todo. Ela tem muito orgulho de você. Conforme o processo formal de reunificação continuava com papelada e procedimentos, Isabela nunca se afastou mais do que um braço de distância de sua mãe. Quando chegou a hora de reconhecer o papel de Helena em cuidar dela, o momento foi agridoce. Senhora Silva, Helena disse, estendendo a mão para apertar a de Márcia. Eu nunca poderei agradecer o suficiente pelo que a senhora fez. A senhora manteve minha filha segura quando eu não pude. Helena pareceu desconfortável com a gratidão. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Márcia disse firmemente. A senhora fez o que alguém com um bom coração faria. Nem todos teriam intervindo assim. Isabella puxou a manga de Helena. Helena, você pode nos visitar às vezes? Eu quero te mostrar meu quarto quando conseguirmos uma casa nova. Helena olhou para Márcia questionadoramente. Ela assentiu com um sorriso. Claro, você sempre será bem-vinda em nossas vidas. Enquanto se preparavam para deixar o escritório juntas, Márcia, Isabela e Lila, Fernanda puxou Sofia de lado. Você deveria se sentir muito orgulhosa, ela disse. Seus instintos e persistência tornaram essa reunião possível. Sofia observou Isabela pular ao lado de sua mãe em direção à saída, tagarelando animadamente sobre tudo o que havia acontecido enquanto estavam separadas. Eu só notei uma menina que precisava de ajuda. Exatamente, Fernanda disse. A maioria das pessoas não teria notado, e ainda menos teriam agido. Quando a família desapareceu pelas portas, seguindo em direção ao seu novo começo, Sofia sentiu algo que não experimentava em seu trabalho policial há muito tempo, a certeza absoluta de que havia feito a diferença na vida de alguém. Mas a história delas ainda não estava completamente terminada. 3 meses depois, investigadora Sofia Cardoso se viu dirigindo por um bairro familiar durante sua patrulha matinal. As folhas estavam ficando douradas, e havia uma sensação fresca no ar que prometia que o outono estava se estabelecendo de vez. Quando ela virou na Rua das Acácias, ela notou algo que a fez diminuir a velocidade e sorrir. Um pequeno ônibus escolar amarelo estava parado em frente a um conjunto habitacional modesto. Não o Residencial Esperança, mas um prédio mais novo com acabamento azul brilhante e pequenas jardineiras nas varandas. As portas do ônibus se abriram e saiu uma menina com cabelos castanhos cacheados em tranças arrumadas, usando uma mochila rosa que parecia quase do tamanho dela. Era Isabela Silva, indo para a escola pela primeira vez. Sofia estacionou seu carro de patrulha a uma distância respeitosa e assistiu Isabela caminhar pelo caminho até sua nova casa. Ela se movia com a confiança de uma criança que sabia que estava segura e amada. Na porta da frente, ela se virou e acenou para o motorista do ônibus antes de desaparecer lá dentro. Os últimos 3 meses haviam sido transformadores para a família Silva. Márcia havia conseguido com sucesso uma medida protetiva contra Roberto, que havia sido preso por violar a ordem quando tentou contatá-la no abrigo. Ela havia encontrado um emprego numa clínica de saúde local e, com assistência de vários programas comunitários, conseguiu garantir o apartamento novo. Isabela havia florescido em seu novo ambiente. Ela havia começado a ver uma conselheira infantil especializada em ajudar crianças a processar experiências difíceis. E lentamente, mas com certeza, ela havia começado a se abrir sobre seus sentimentos. A menina silenciosa e cautelosa do shopping center havia gradualmente se transformado numa criança de 7 anos mais típica, curiosa, falante e cheia de perguntas sobre tudo. O rádio de Sofia crepitou com uma chamada de rotina, mas antes que pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era de Fernanda Santos. Verifique seu e-mail quando tiver chance. Algo especial. Curiosa, Sofia pegou seu telefone e abriu seu aplicativo de e-mail.
A mensagem de Fernanda tinha um anexo, uma foto que fez sua garganta apertar de emoção. Era um desenho claramente feito pela mão de uma criança com giz de cera e canetinhas. A imagem mostrava um shopping center com prateleiras altas, e no centro, havia duas figuras, uma menina com cabelos castanhos segurando uma boneca marrom e uma mulher alta de uniforme azul com um sorriso gentil. Na parte de baixo, em letras cuidadosamente praticadas, alguém havia ajudado Isabela a escrever, para a investigadora Sofia. Obrigada por me ver. Com amor, Isabela e Lila. Sofia olhou para o desenho por um longo momento, lembrando daquele dia no corredor 8 quando ela quase havia continuado andando. Ela pensou em todas as pequenas decisões que haviam levado a este momento, sua escolha de confiar em seus instintos, a sabedoria e apoio de Sargento Lima, a expertise profissional de Fernanda, até mesmo a disposição de Helena de ajudar uma vizinha necessitada. Seu rádio crepitou novamente, e desta vez ela respondeu à chamada. Mas enquanto dirigia em direção à sua tarefa, Sofia sentiu algo que não experimentava há anos, certeza absoluta de que estava exatamente onde pertencia, fazendo exatamente o que deveria fazer. Uma semana depois, Sofia estava terminando seu turno quando o Sargento Lima se aproximou de sua mesa. Cardoso, tenho algo para você. Ele entregou um envelope oficial com o selo do Departamento de Polícia. O que é isso? Sofia perguntou, embora ela tivesse uma sensação de que já sabia. Reconhecimento por serviço comunitário exemplar, Lima disse com um sorriso raro. O caso Silva foi citado como exemplo de policiamento proativo e cooperação interagencial. Bom trabalho. Sofia abriu o envelope e leu a carta de elogio, mas sua mente vagou para aquele desenho ainda preso em sua geladeira em casa. Nenhum reconhecimento oficial poderia se comparar ao conhecimento de que uma menina estava segura, feliz e começando o jardim de infância porque ela havia prestado atenção a um pedido silencioso de ajuda. Obrigada, sargento, ela disse. Mas honestamente, sinto que recebi mais do que dei. Lima assentiu conhecendo. Geralmente é assim que funciona quando você faz algo que importa. Conforme o outono se aprofundava no inverno, Sofia ocasionalmente dirigia pela escola de Isabela durante o horário de saída. Ela nunca parava ou interferia, não havia necessidade, mas ela gostava de vê-la entre as outras crianças, rindo e brincando como qualquer criança de 7 anos normal deveria. Uma tarde particularmente fria de dezembro, enquanto dirigia pela escola, algo chamou sua atenção. Uma menina estava parada perto da cerca, observando os carros passarem com uma expressão que parecia familiar. Ela parecia assustada e sozinha, segurando uma mochila pequena como se fosse sua única amiga. Sofia diminuiu a velocidade e estudou a cena mais cuidadosamente. A menina estava fazendo pequenos gestos com a mão, sutis, fáceis de perder, mas inconfundíveis para alguém que sabia o que procurar. Era um sinal silencioso pedindo ajuda. Sofia parou e pegou seu rádio, seu coração batendo com propósito familiar. Central, aqui é a unidade 23. Gostaria de solicitar apoio para uma possível verificação de bem-estar infantil na Escola Municipal Santos Dumont. Enquanto ela saía de seu carro de patrulha e caminhava em direção à escola, Sofia pensou sobre as lições que havia aprendido do caso de Isabela Silva. Cada criança merecia ser vista, ser ouvida, ser protegida. E às vezes a parte mais importante de seu trabalho não era perseguir criminosos ou escrever relatórios. Era simplesmente prestar atenção quando alguém precisava de ajuda, mas não conseguia pedir diretamente. A menina perto da cerca olhou para cima quando ela se aproximou. E em seus olhos, Sofia viu a mesma mistura de medo e esperança que havia visto nos olhos de Isabela naquele dia no shopping center. Oi, ela disse gentilmente, se agachando ao nível dela. Eu sou a investigadora Cardoso. Notei que você estava esperando aqui sozinha. Está tudo bem? A menina olhou ao redor nervosamente, depois de volta para Sofia. Num sussurro tão baixo que ela teve que se inclinar para ouvir, ela disse, eu estava esperando que alguém me visse. Sofia, sorry you tranquilize a dormant. Bem, eu te vejo agora, e vamos ter certeza de que você está segura. Conforme o apoio chegava e os procedimentos adequados começavam, Sofia percebeu que sua história com Isabela Silva não havia realmente terminado naquele dia no escritório do Conselho Tutelar. Havia se tornado o início de uma nova compreensão de seu papel como policial. Uma nova consciência de quantos sinais silenciosos eram enviados todos os dias por pessoas que precisavam de ajuda, mas não conseguiam pedir diretamente. À distância, um ônibus escolar amarelo se afastou do meio-fio e, através de uma das janelas, Sofia vislumbrou tranças castanhas e uma mochila rosa. Isabela Silva estava indo para casa com sua mãe, segura e amada, carregando Lila em sua mochila e histórias de seu dia em seu coração.
Às vezes os casos mais importantes não eram os dramáticos que viram manchetes. Às vezes eram os silenciosos, os sutis, os que exigiam nada mais que prestar atenção e se importar o suficiente para agir. Às vezes um único gesto podia mudar tudo. E às vezes a pessoa que fazia o salvamento descobria que também precisava ser salva.